que era rapidinho, eu não falei que era VaptVupt. Estamos de volta aqui já no nosso Fechando o Pregão. Seja muito bem-vindo aqui a você que está chegando agora, né? Você que é espectador assíduo do Fechando o Pregão aqui, não acompanhou nossa live urgente aí do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, né? O Vinícius Pereira já mandando seu boa noite. Boa noite, Vinícius Pereira, está conosco aqui. Hoje eu vou receber, né, de terça-feira, é claro, a dupla de Endes, né? O Andy Kawamoto e o Anderson Nunes aqui. O Anderson, que é cientista político, né, analista político, que vai conversar com a gente aí, tem estudo de mercado também. O Andy Kawamoto, que é investidor profissional e tem estudo de varejo, né? São dois setores importantes. Política, varejo, é muita coisa, a gente tem que estar de olho. Inclusive, antes de eu chamá-los aqui, eles que já estão conosco aqui já, deixa eu dar uma olhada aqui, gente, na home do BP Money. Olha, o Ibovespa fechou aí uma alta de 0,77% a 116.928 pontos. A gente teve ali um ambiente de alta até mais forte hoje durante o dia, que agora dá uma leve arrefecida. A gente teve aí altas com o CPLE 6 subindo 7,87%, né, setor de energia aí muito forte. IRB subindo 7,45%, CSN Mineração 6,67%, Dexco 4,44% e PetroRio 4,27%. Do outro lado, nas maiores baixas do dia, esteve Cielo com 7,73% de queda, Hypera Pharma 4,21% de queda, TOTUS 4,01%, Braskem 3,50% e Carrefour 3,39%. O dólar, por sua vez, caiu 3,45% aos R$ 5,11. Está aí performando quase abaixo dos R$ 5 aí, muito perto. Falando de novidades, o Lula escolheu o Aloysio Mercadante para coordenar sua equipe de transição econômica e escolheu o Geraldo Alckmin para coordenar a equipe de transição do governo. Rafael, significa que o Mercadante vai ser ministro da Economia? Não, não significa. Tá? Então, a equipe de transição de Luiz Inácio Lula da Silva escolheu o Aloysio Mercadante para coordenar a transição econômica. Ele também escolheu o Geraldo Alckmin para coordenar a equipe de transição do governo. Eu havia afirmado para vocês. A decisão foi comunicada pela Gleisi Hoffmann nessa terça-feira, ela que é presidente do PT, né? Presidente nacional do PT. Bom, vamos lá. Além disso, né, vendo aqui a matéria da grande Lauren Chioglu, lá fora, Dow Jones e S&P encerraram na contramão do Ibovespa, juntamente com o Nasdaq, aí na espera da reunião do Fed na quarta-feira, né, dia 2. Vou lembrar, quarta-feira nós não teremos fechando o pregão porque é feriado, dia de finados. Mas vai ter reunião do Fed aí na quarta-feira, dia 2. Né, então, aí no Ibovespa, né, hoje que ele fechou no azul, ele já estava no azul hoje, principalmente puxado pelas commodities, né, setor de commodities foi muito bem hoje. Balanços, não teve nenhum balanço grande, mas essa temporada de balanço está, pelo menos de ontem para hoje, deu uma certa animada no mercado. O mercado encerrou em alta também após o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, que falou, né, inclusive, olha só, a gente cobriu aqui, né, o pronunciamento do Jair Bolsonaro, né, ele falou, abre aspas, foi um discurso bem curto, coisa de 2 minutos, 2, 3 minutos. Ele afirmou, abre aspas, quero agradecer os 58 milhões de votos, as manifestações são espontâneas e mostram indignação com o modo que o processo foi conduzido. Mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, como invasão de propriedade e cerceamento do direito de ir e vir. Fecha aspas. Ele também afirmou, abre aspas, sempre fui acusado de antidemocrático, mas ao contrário dos meus opositores, sempre joguei nas 4 linhas da Constituição. Enquanto presidente, também seguirei a Constituição. Fecha aspas, então, afirmou o presidente da República, Jair Bolsonaro, né, que colocou lá, né, o Ciro Nogueira veio depois da fala de Jair Bolsonaro e falou que o presidente Jair Bolsonaro o autorizou a conduzir a transição de governos, né, ou seja, a partir de quinta-feira, quando o Geraldo Alckmin começar o processo de transição, né, que é o vice-presidente da chapa do Lula, aí então o Ciro Nogueira então, vai ajudar nesse processo de transição, ou seja, nas entrelinhas, né, o Bolsonaro então aceitou a sua derrota a Lula e nas entrelinhas também pediu um certo apaziguamento aí das greves, né, as greves pararem, ter aí essa certa, enfim, né, arrumar essa situação. Muita gente aqui conosco, o Nicolau lá mandando seu boa noite. Bom, gente, deixa eu chamar então aqui, sem mais delongas, o Andy Kawamoto e o Anderson Nunes estão conosco nessa terça-feira aqui. Andy, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Fechando o Pregão, querido. Boa noite, valeu, Rafa. Fala, Xará, tudo bem? Então, mais uma vez aqui com o nosso convidado, Rafael Lara, né, no nosso horário. Esperamos ajudar aí com as informações aí pós-eleição também, o impacto disso no varejo. Exatamente. Anderson Nunes, meu companheiro que estava aí no domingão,
e agora está de novo aqui conosco. Então, Anderson, seja muito bem-vindo novamente ao nosso Fechando o Pregão, querido. Boa noite, Rafael. Boa noite, Andy. Muito obrigado, Rafael, por você ter aceito o nosso convite de participar aqui da live. Brincadeiras à parte, fizemos uma baita aí de uma live no domingo, cara. Mais de hora aí de duração para falar um pouquinho dos acontecimentos e de como seria a virada, do porquê da virada e tudo. E vamos agora repercutir essa eleição que parece que ela não terminou no domingo e vai continuar aí ao longo da semana e amanhã previstas aí algumas manifestações ao longo do país. Eu vou começar justamente perguntando sobre isso, o Anderson. Antes de a gente falar um pouco sobre varejo com o grande Andy, também o momento do mercado, né, em relação a isso, os movimentos do mercado. No mercado ele subiu, inclusive, depois da eleição do Lula, né? Subiu até relativamente forte, né, depois da eleição do Lula, e o dólar vem caindo, né? O que era já uma expectativa que não havia essa expectativa pelo mercado, né, dos analistas, pelo menos. Os analistas eles viam varejo, propriedade de baixa renda e educação voando, mas o Ibovespa eles esperavam um certo arrefecimento, pelo menos era o que a gente tinha ouvido por aqui, e no caso foi ao contrário, o Ibovespa ele subiu e está indo aí relativamente bem nos últimos dias, depois da eleição do Lula. Mas eu queria começar um pouco sobre política, até porque é o assunto do dia, né, Anderson? A gente viu aqui agora há pouco o pronunciamento do Bolsonaro, pronunciamento breve, né, lá do presidente Jair Bolsonaro, depois de 36 horas de silêncio, né, das eleições. O quanto que isso pode ser, esse silêncio e essa estratégia de colocar nas entrelinhas tudo, né? Ele não coloca especificamente, tipo, olha, eu perdi para o Lula, reconheço a vitória ao candidato e peço que a greve pare. O quanto que essa coisa de colocar nas entrelinhas pode acabar desgastando ainda mais, estressando ainda mais o ambiente que já está polarizado por conta das eleições que foram as mais acirradas da história. Aí você está no mudo, hein? Aqui. Boa. Rafael, essas eleições, na verdade, elas eram pontos acirradas, só que as pessoas não falavam que ia ter essa diferença de voto de 2 milhões de votos ali. Se esperava e se falava que Bolsonaro não conseguiria virar o número de votos em torno de 7 milhões, 6, 7 milhões que o Lula tinha a mais. Então foi a primeira dúvida. Segunda dúvida, o pessoal vinha falando que o Ciro e a Tebet ia conseguir transferir os seus votos. Isso não aconteceu na totalidade. Eles tiveram aí mais de 6, 7 milhões de votos e o Lula teve 2 milhões de votos, 3 milhões de votos em relação à eleição passada. Então ele conseguiu 50% que a gente já vinha falando na live. Agora, essa questão das manifestações, como vai se dar essas manifestações em relação aos caminhoneiros que se colocaram ali, que eles não reconhecem a vitória, a quantidade de pontos ali, de paradas, como está sendo o país. Supermercado já declarando que está faltando algum tipo de alimento na ponta. Combustível, um abraço para o Davi, que ele fala, na verdade, ele trabalha com postos de combustíveis em Santa Catarina, eles contrataram externo porque os caminhões que eles tinham estavam presos. E mesmo contratando freteiros, como ele chama, não consegue chegar. Agora, o que isso vai refletir na economia? De forma direta, vai ter aumento no preço dos combustíveis. Se não está chegando, o frete vai ficar mais caro, oferta e procura. E agora, depois que acabar esse movimento, será que o preço vai reduzir ou vão aproveitar para manter o preço mais alto por causa da defasagem que já se encontra do combustível? Então a gente tem muitas incógnitas ainda e muitas perguntas que a gente não tem resposta. E amanhã, Rafael, é o dia 2, é feriado nacional, está tendo uma grande mobilização em frente, por exemplo, dos exércitos ali para poder convocar os mesmos para invocar o artigo 142, se não me falha a memória, da Constituição. Foi divulgado em vários grupos, porém uma parte da divulgação ela não é verdadeira, como foi divulgado ali direto, que o presidente tinha que ficar em silêncio e tal na Constituição. Não tem esses detalhes ali, mas fica a dúvida, será que a democracia vai ser respeitada? Porque se houver um golpe militar ou alguma coisa do tipo, significa que as eleições não se confirmaram. E a vontade da maioria não vai ser respeitada. Ou será que tem dados para confirmar que as urnas foram fraudadas? Ou será que tem algum ponto que se prova compra de voto,
manutenção ou maquiação do resultado naquela região, isso são informações que a gente não tem e a gente só levanta aqui os questionamentos do que a gente pode enfrentar na quinta-feira. Talvez essas respostas se tenham. E a declaração do presidente, Rafael, ela não trouxe absolutamente nada. Ficou meio que na entrelinhas ali, fez um discurso direto ali aos seus apoiadores, agradecendo 58 milhões de votos, e aí? E falou que é um direito da população se manifestar que não concorda. Mas ele não vai botar panos ali. Se ele também falasse para acabar o movimento, ele perderia um apoio que ele acha que ele tem, ou que ele tem ali dos seus apoiadores diretos. Então fica essa dúvida. E agora, você fez um comentário brilhante ali em relação à equipe de transição. O fato de participar não significa que vai estar no ministério. O Alckmin é um grande negociador, um grande político, uma bagagem gigantesca, arriscou tudo agora para vir de vice e vai ser aí praticamente o líder da transição. E o Mercadante preparou o plano de governo deles ali, que se tem um plano de governo, porque os que eles apresentaram eu nem considero para poder fazer a avaliação de ambos, ali de forma direta, um ponto crítico. E a população deu um cheque em branco para o Lula. Por que eu falo um cheque em branco, Rafael? Porque não apresentou absolutamente nada da economia, quem vai ser o ministro, quem vai ser as pessoas que vão ocupar, que vão participar do seu governo. E aquela carta que ele fez ao Brasil não fala absolutamente nada. A única coisa que se confirma é a manutenção do Auxílio Brasil em R$600 e um aumento de R$150 por pessoa, no caso, por filho de até 6 anos. Isso está sendo, inclusive, negociado, Rafael, no orçamento de 2023 para poder abarcar o auxílio de 600 e esse valor a mais de R$150 e o nosso teto de gastos, que, na verdade, nem existe mais, parece mais uma peneira de tanto furo que se tem. Perfeito, perfeito. Agora, Andy, antes da gente voltar a esse assunto aqui com o Anderson sobre política, inclusive ele levantou bons pontos aqui que a gente pode discutir. Antes, vamos mandar aqui, inclusive, um abraço aqui para a galera que está assistindo. O José Gabriel mandando oi, seus lindos. Ele está sendo carinhoso, hein? Está sendo gentil com a gente. Ricardo Luz. Obrigado, Gabriel. Mandando também aqui suas palminhas aqui. Palminhas aqui de volta, meu grande Ricardo Luz. Um abraço enorme para ele aqui. Boa noite para ele. A Vera Lúcia mandando boa noite, Rafinha querido, boa noite, Vera. A Daniela Mendes Lara mandando boa noite aí. Ela não atua, tem o mesmo sobrenome que eu, que é minha mamãe, tá certo? Andy Kawamoto, vamos falar um pouco sobre esse momento do mercado, né? Esse movimento, esse ciclo de alta que a gente está vendo do Ibovespa e esse dólar em queda desde a vitória do Lula, ele mostra que o mercado, na verdade, não é nenhuma questão de estar pouco pessimista, mas estar otimista em relação a um governo Lula para o mercado, ou seja, aqueles pontos que a gente vinha discutindo antes, então, uma melhora nas relações internacionais por conta de Lula, ele tem um perfil mais apaziguador em relação a isso, né? Ele não se coloca tanto em polêmicas com outros líderes, igual o Bolsonaro acabou se colocando. Enfim, uma certa equipe econômica que possa também dar uma cena ao mercado, ou seja, não era apenas o Bolsonaro que teria essa equipe, como o Lula pode vir a ter. Então, você acha que o mercado está, na verdade, otimista com essa vitória do governo Lula? Então, Rafa, tem alguns pontos aí que a gente tem que levar em consideração, né? O primeiro deles é que muitos, né, antes das eleições, se posicionavam de uma maneira muito pessimista, né, caso Lula vencesse as eleições, o impacto disso para o Ibov. Mas a verdade é que o fluxo local, aqui quando a gente compara com o fluxo gringo, né, é muito desproporcional. E tinha muitos fundos, né, principalmente fundos de pensão, que tem uma pauta ESG, né, predominante, que isso é um fator chave para você fazer uma alocação ou não, que não podiam alocar em Brasil, né, por conta de uma associação, né, política armamentista, enfim, entre outras coisas, que não conseguia encaixar, né, dentro do compliance lá para você conseguir trazer esse fluxo de capital para cá. E quando a gente olha para a cesta de emergentes hoje, né, tinha muita gente que queria alocar no Brasil, porque você olha, a gente está falando aqui que o nosso cenário político é complicado, né, mas se a gente compara com a China e com a Rússia, né, a gente assim, não dá nem para comparar, né? A segurança política da Constituição brasileira hoje no Brasil é muito maior do que esses países. Então, na visão do gringo, né, a alocação em emergentes via Brasil ela é muito positiva. Por quê?
A gente é um país de velha economia, né? Commodities abundantes. Nós temos muitas empresas que conseguiram performar muito bem durante a pandemia, né? O próprio cenário ajudou a gente a isso em relação ao dólar, exportação, então trouxe fluxo de capital bacana para cá, então muitas empresas engordaram caixa, né? A gente teve muitas empresas que aproveitaram aquele momento do comecinho da pandemia, fizeram follow-on, então ficaram com uma posição muito mais robusta para aguentar esse período. O brasileiro é um povo consumista, né, por natureza, então isso acaba ajudando a troca de dinheiro de mão a ser acelerada, e a gente veio de uma sequência de números muito bons também em relação à massa salarial, queda de inflação, aumento queda do desemprego. Então isso tudo ajudou o Brasil a, nesse período, ele ficar um pouco mais robusto, né? Uhum. E quando o Lula foi eleito, acho que muitas pessoas do mercado não esperavam essa reação, né? Todo mundo falava, estatais vão cair, né? E varejo, construção vai subir, etc. Mas a verdade é que esse fluxo ele veio um pouco em bloco, né? Por quê? Porque a gente teve uma sinalização também na própria posse, né, do Lula apaziguando um pouco, etc. Tal. A característica histórica do PT é de testar o mercado, então faz um pronunciamento, testa aquele nome, vê a reação do mercado, não caiu bem, vamos ver por outro lado, etc. E hoje a gente também tem dois organismos que fazem muita diferença. O primeiro é o Banco Central Independente, né? E isso muda completamente o nosso cenário. E o outro é que a gente tem um cenário de centro-direita que tende, né? O próprio Arthur Lira ele fez uma manifestação hoje que tende a trazer um pouco mais de segurança política também. Então, hoje, o Brasil, ele, comparado, né, com seus pares emergentes, em relação à questão política, ele é um safe haven aí, né, comparado com qualquer outro tipo de alocação. Com essa sinalização mais ESG, né, a gente acaba atraindo o fluxo. Amanhã, na quinta-feira, a gente vai ver os dados. O fluxo que a gente teve na B3 ontem foi absurdo, né? 43, 47 bi, né? Então foi muito forte. Isso vai indicar a entrada do gringo. Isso vai entrar a entrada de capital estrangeiro. E aí, o que acontece com o local que não estava posicionado? É falar assim, cara, eu vou perder isso aqui, eu vou ter que entrar também. Né? No final do dia, o mercado é soberano e o fluxo manda. Se você ficar de fora do jogo, você vai ver os outros ali entregando alfa e você vai ficar para trás? Não vai. Então você vai ter que ir na esteira também. Né? Uhum. Perfeito. Você levantou excelentes pontos aí que eu vou discutir com o Anderson justamente sobre isso também, que é essa sinalização de como deve ser esse governo Lula, né? Esse terceiro mandato. Primeiro que o PT ele realmente tem esse histórico de testar nomes, ver como é que o público reage, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Só que agora parece que é um PT, que na verdade é um PT frente ampla. Né? O Lula ele fala várias vezes no seu discurso, né? Ele fala, essa vitória não é minha, não é do PT, sim das pessoas que defendem a democracia. Então, trazendo muito, né, uma Simone Tebet para o jogo, uma Marina Silva para o jogo, um Geraldo Alckmin para o jogo. Então, essa mudança de imagem mesmo, de estratégia do governo Lula, o Anderson, como é que você enxerga isso? Por exemplo, e aí a gente tentando traçar até um panorama com a questão ESG que o Andy trouxe muito bem. O Lula ele fala, por exemplo, de criar o Ministério dos Povos Originários, né, trazer os indígenas para o cenário e tal. Ele já falou várias vezes sobre não ter desmatamento, enfim. Isso pode ter um impacto positivo na economia, igual o Andy falou, mas e na política, Anderson? Como é que isso acaba pegando? Isso é uma boa, não é? Isso pode gerar um certo atrito com outros campos? Não? Como você vê esse tipo de desenvolvimento? Rafael, a gente também tem que aguardar um pouco essa semana o desenrolar dessas histórias. Por quê? Está se falando que ele vai aumentar 40% dos ministérios. Provavelmente um dos ministérios que vai ter divisão é o da economia, que vai virar o antigo, na verdade, virou um super ministério da economia, que é o planejamento, indústria e comércio, e a fazenda, o Ministério da Fazenda, que ele deve voltar, até porque ele tem 10 partidos junto com ele, que apoiaram ele de forma direta. Então as pessoas vão querer cargo no primeiro escalão, que é o caso, por exemplo, da Simone Tebet. E aí a gente fica com as perguntas. O PT nunca cedeu educação, saúde, direitos humanos, social
para outros partidos. Ele sempre colocou dentro Por da gaiola dele os seus ovinhos ali para ele tomar conta, que são áreas fins de forma direta. E a Tebet já falou que queria educação pelo país, pelo estado dela, que ela é representativa como senadora. Eles queriam dar, por exemplo, a agricultura, e ela não quer, que ela fala, olha, eu não entendo muito, eu queria educação. E aí a gente fica com essas dúvidas que vão formando, quais ministérios vão ser criados? Essa é a primeira pergunta. A segunda, quem vai ocupar esses ministérios? Tem boa interlocução? Será que essa classe que vai ser atendida, vou dar um exemplo aqui que hoje existe, agricultura. O nome que vão colocar na agricultura vai ser um nome aceito? Até porque a bancada da agricultura não apoiou o Lula. A bancada da agricultura apoiou o Bolsonaro. Então é uma pressão dentro da Câmara para poder fazer a indicação do nome. Vai ter que ter um bom trânsito para os dois lados. Agora, eu não tenho dúvida em relação que ele vai fazer um bom governo ou não, ele vai conseguir os aliados, como sempre teve. E o orçamento secreto vai se definir nas próximas semanas o julgamento lá no STF se vai manter ou não. Se manter o orçamento secreto, o Lula perde grande poder de negociação e persuasão, porque cada deputado vai ter em torno de 15 milhões para gastar. E aí o Andy falou de alguns pontos, por exemplo, de relação à construção. Vai ter o Minha Casa Minha Vida? Vai. Mas vai ser agora? Não. Refletiu de forma direta? Sim. Subiu um pouquinho os papéis. Agora, pegue Dux nos últimos 7 dias. 40% de alta em Edux em 7 dias. Precificaram a vitória dele. Por que não Cogna? Pegaram uma empresa melhor. A Cogna subiu 27%. Tá? Então, assim, vai ter o FIES? Vai. E no primeiro momento, Rafael, ele vai ter que fazer medida provisória para poder romper o teto, porque ele não vai ter tempo hábil para fazer uma PEC para entrar dia 1º de janeiro e garantir os R$600. Vai ser via medida provisória. Os primeiros 6 meses de governo vão ser feitos e governados através de medida provisória ou decisões que ele entrar no STF. Não vai ter dúvida em relação a isso. Ele vai ter que fazer alguns pontos. O José Gabriel, acho que ele deixou uma pergunta ali, Rafael, que é até pertinente. As 2 perguntas dele ali. Ele colocou no chat. Ele, na verdade, ele colocou 2 opiniões, né? Ele falou que essas eleições vão servir para o Lula falar que foi inocentado pelo povo nas urnas e que os políticos do centro vão apoiar quem está no poder. Né? Ele então, esse ponto dele ali, eu não vou falar em relação à opinião. Ele venceu. Se ele venceu, acabou. Ele foi inocentado pela maior parte da população e assim foi a democracia. E o segundo ponto dele ali, eu vou concordar com o José Gabriel. Os políticos do centro vão apoiar quem está no poder, como sempre foi assim o centrão. Não é de direita quem está no governo, é o centrão que está ali. O Lira fez a declaração dele no domingo, já deixou a porta aberta para falar, olha, eu quero me reeleger, até que ele pode se reeleger, porque é uma nova legislatura, se fosse a mesma ele não poderia se reeleger dentro da mesma legislatura, como é uma nova ele pode. E assim como o Pacheco, então os dois estão caminhando ali para formar apoio. E o PT, a Gleisi Hoffmann, já afirmou que vai tentar se aproximar do MDB, que vai tentar se aproximar do PSD. Então, são as moedas de troca já sendo caminhadas ali para tentar se ter um governo. Até porque, sem o Congresso, você não faz absolutamente nada. Perfeito, perfeitamente. Né? E era uma pergunta, inclusive, o Anderson, a gente analisando estrategicamente esse governo do PT que chega, né, a gente sabe que é um governo que claramente ele vem com um jogo de cintura. Né? É um Lula que veio com seu rival histórico, né, que é o Geraldo Alckmin, é um PT que vem com uma aliança que era a aliança da Tebet, que vem MDB, PSDB, todo mundo junto ali no embalaio, ou seja, todo mundo junto nessa. E quando a gente olha os governos do PT, o último governo do PT, principalmente da Dilma, ele teve um contraponto muito importante contra o presidente do Congresso, né? Na época era Dilma versus Eduardo Cunha. Quando você vai analisar o Lula versus Arthur Lira, faria algum sentido, por exemplo, ele apoiar Arthur Lira ao invés de colocar um candidato próprio e tentar um desgaste? E aí ele usa essa manobra política para conseguir avaliar os acordos, já que, o cara tem boa interlocução lá com o resto. Eu sei que o Congresso não é de esquerda. Então é mais fácil eu manter o cara lá, ele joga junto comigo e vamos embora. Né? É melhor, é mais fácil. Muito mais fácil ele manter o Lira. O Lira já sabe o caminho.
tem 99 deputados na base do PL, em torno aí de centro, na verdade, se for acumular, tem 150 deputados na base. Ele já vai, se ele fichar com Lira, com os 90 deputados que ele tem, mais os 150, já são 240, 250. Para aprovar, por exemplo, uma PEC, ele precisaria de pouco mais de 60 votos. Então, 60 não, 70, porque algumas pessoas do PL podem não seguir o partido, tá? E ali de forma direta. Então, você percebe ali que ele vai conseguir ter uma governabilidade se ele manter o Lira, por exemplo, como presidente. Até porque ele já sabe o exemplo do Eduardo Cunha do que aconteceu lá atrás, quando se perde o apoio do presidente da Câmara, que ele botou para votar, tratorou, passou por cima e depois foi lá e derrubaram o cara. Tá? Então é muito mais fácil. Agora, já com o Rodrigo Pacheco, aí a negociação já é um pouco diferente. Valdemar da Costa Neto tem muito mais persuasão e negociação e poder hoje na mão do que o Pacheco com o PSD de Kassab. Gilberto Kassab apoiou, por exemplo, o candidato aí em São Paulo, que foi o Tarcísio. E aí, será que ele vai aceitar negociar com o Gilberto Kassab para manter o Pacheco? E eu acho que não. Por quê? Porque o Senado é que bate o martelo para impeachment, de fato, uma candidatura a presidente, afinal, uma sessão bicameral. No caso, para impeachment o ministro do STF. E agora Lula ganha mais direito aí de colocar mais 2 ministros no STF. Mais 2 ministros. Então ele já tem 7, 8, mais 2 agora vai para 10. Ele tem 7, mais 2 vai para 9. Acabou. Ele fica com uma sessão bem tranquila ali no STF para fazer a sua governabilidade a partir de agora, de 2023. Perfeito, perfeito. Queridos, a gente poder encerrar aqui, Andy, meu querido, acabou que o assunto de política está muito forte, cara. Mas ele é dominante nesse cenário mesmo. Não tem jeito. Mas uma última pergunta aqui para a gente poder finalizar. O setor de varejo, principalmente, você acha que agora é a volta dele? Ele vai ter essa ressurreição vindo aí agora nesses próximos 4 anos? Eu acredito que sim, tá, Rafa? Mas assim, tem alguns pontos que são muito importantes da gente assim, ir com calma, né? O primeiro é amanhã, que tem o Fed, né? E essa escalada de aumento de juros global aí pode fazer um peso, né, no câmbio e trazer mais uma pressão aqui para a gente ter juros mais altos por mais tempo, né? Então a gente não sabe, não tem como prever, não tem como saber. Tem que tomar cuidado para não ter um corpo boiando, alguma empresa grande aí morrendo lá fora, etc., não contaminar os mercados, não ter algum grande desdobramento aí em relação a conflitos, guerras, nem barril do petróleo, porque a gente sabe que volta esse peso da inflação e aí começa a pesar nas camadas mais baixas. Então, eu acho que sim, a gente tem grandes chances, né, porque a ideia é trazer políticas mais assistencialistas, né, então pode ter incentivo em educação, pode sobrar mais dinheirinho ali no orçamento, pode ter, né, um auxílio aqui e ali, pode ter mais projetos de moradia, e economiza no orçamento familiar, sobra para o consumo, e isso vai para o consumo, porque o brasileiro é consumista por natureza, né? Então, sim, a gente pode ter um reflexo bem interessante no setor. Outro ponto também é, caso, em situações normais aí de juros, etc., a gente pode ter uma sinalização a partir do meio do ano que vem de queda de juros. E aí isso alavanca muito o setor. Então, acho que a gente está num momento interessante para começar a acumular, né, essa classe de ativos. Quais classes de ativos? Acho que tem 2 caminhos que no Brasil são muito importantes. Primeiro é você se expor à classe mais alta, né? Então, por exemplo, a gente tem Multiplan, Iguatemi, Arezzo, a própria Vulcabras, que você divide entre a pirâmide inteira de consumo. Outro ponto é escolher empresas que estão com uma posição de caixa muito tranquila, né, que são líderes, por exemplo, lojas Renner, né, que se consolidaram e se fortificaram durante a pandemia, cresceram no digital, etc. Então, é não inventar muito, né, nesse cenário, e com calma, vamos entendendo como que, né, esses desdobramentos políticos vão começar a aparecer, e isso vai, sim, dar muitas oportunidades dentro do setor. O único ponto que eu acho que gostaria, só se der tempo aí, Lara, pro Xará ele complementar, que é o seguinte, né? Eu vi muitos comentários hoje
das pessoas dizendo, né, reclamando, inclusive, desses bloqueios que estavam atrapalhando a vida, etc. Tal. Xará, você acha que isso aí acaba até prejudicando um pouco esse equilíbrio todo que foi feito? Aquele cara que votou meio indeciso, falou assim, pô, me arrependi, não foi bacana, tal, no fim do dia o cara tal, né, eles estão usando as mesmas armas, etc. Você acha que teve uma depreciação do capital político com essa demora e esses bloqueios aí atrapalhando aí a vida do povo? Sim, tem diretamente, porque para alguns estados, por exemplo, aqui no Espírito Santo, não teve muito o que afetar ainda. Por quê? Os combustíveis pegam direto no porto, faz a transição interna, não passa em rodovia de forma direta. Então, assim, o Espírito Santo não teve esse prejuízo todo. Mas, por exemplo, Santa Catarina, mano, o pessoal que vai de Florianópolis ali, que vai trafegar pela BR, se não me engano, É 101 de lá, verdade. que vai trafegar, por exemplo, para Balneário Camboriú, que vai para Itapema ali, acabou, tá fechado. Guarulhos, por exemplo, o maior aeroporto do Brasil, prejudicado ali, porque o piloto, porque o pessoal que trabalha na parte comissária de bordo, ele não consegue chegar, o avião não parte, as pessoas não conseguem chegar. Então, essas pessoas que estão sendo prejudicadas, se elas forem pró-governo, ok. Mas a que foi indecisa e votou no Bolsonaro está arrependida, porque ela está sendo prejudicada de forma indireta, que ela não está causando movimento, ela não queria aquele movimento e ela aceitou o resultado. Então isso traz prejuízo. E agora, Rafael, a gente tem que lembrar que o governo não é o mesmo de 2003, quando o Lula assumiu, que as formas e os mecanismos que se tem hoje, por exemplo, na Petrobras, com a lei das estatais, foi tentativa aí de indicar o Jean Paul Prats para presidência da Petrobras. Não vai rolar, porque a lei das estatais proíbe quem está em mandato ou licenciado de mandato. Então, ou seja, nós temos mecanismo. Ah, Anderson, isso vai valer? Não sei. Ele pode abrir, por exemplo, sei lá, se ele falar que é inconstitucional a lei das estatais naquele ponto, via STF, não sei. Pode acontecer. Mas nesse primeiro momento, não. Hoje, Petrobras já não sentiu tanto, ficou ali com 1%. Banco do Brasil já subiu um pouquinho. Acho que, para finalizar, Rafael, como a gente vai ter só uma semana depois do balanço para falar, no dia 3, na quinta-feira, a Petrobras divulga o balanço. E eu acredito que ela vai divulgar um outro dividendo pancada. Eles vão esvaziar o caixa da Petrobras, vão deixar a Petrobras limpa, com aquelas que são obrigatórias de pagamento, mas eles vão pagar tudo que puder do dinheiro que tem em caixa. É o que eu acredito e queria deixar aqui uma alternativa para o pessoal da BP Money aí, para quem tem Petrobras, para tomar suas decisões, se vai ou não continuar, tá? Avaliar, porque o risco ele há para as estatais. E para finalizar, Rafael, e aí vai favorecer o varejo, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Mas calma, isso não vai ser no primeiro dia do governo. Vai ser ao longo dos 4 anos. Quando vai acontecer, eu não sei. E assim também como o reajuste que ele prometeu para o salário mínimo, aposentados e pensionistas acima da inflação e para o servidor público federal. Não vai acontecer de forma imediata, dia 1º. Mas essa questão dos 5 mil reais ali, se ele isentar, como vai ficar o teto, não é a discussão. A gente está trazendo aqui como vai ser o impacto na economia. Ele vai criar algum imposto? Não sei, pode criar, por exemplo, recriar uma CPMF ou alguma coisa do tipo, em cima do Pix, eu não sei, mas pode ser. Mas trazendo a isenção para 5 mil, que está congelado desde 2015 a R$ 1.900, já bota aí um certo dinheiro que a classe média, na verdade, é consumista. Muito mais consumista do que a classe, na verdade, DI tem um poder de compra maior. Então, isso também reflete na economia. Então, a gente também tem que trazer esses pontos positivos aí, Rafael. Espero ter esclarecido esse finalzinho aí nas minhas falas. Perfeito, perfeito. Andy, Anderson, meus queridos, queria muito agradecer a presença de vocês em mais uma terça-feira aqui. Espero vocês na terça-feira que vem para a gente poder atualizar mais coisas sobre política, sobre economia, pautas tão importantes aqui para o nosso Fechando Perguntas. Vou começar pelo Andy aqui, o tchau, depois vou para o Anderson aqui, a gente vai que vai. Andy, muito obrigado, meu querido. Valeu, Rafa, valeu, Xará, tamo junto, até a próxima. Valeu. E Anderson, meu querido, muito obrigado também pela sua presença aqui, viu? Obrigado, Rafael, pelo convite, sempre à disposição do pessoal do BP Money. Muito obrigado e forte abraço aí, Xará. Tamo junto, gente. Valeu, obrigado.
E a você que nos acompanhou aqui no nosso Fechando o Pregão dessa terça-feira, muito obrigado pela sua presença. Continue aqui no nosso canal, se inscreva aqui novamente, deixe seu like, confira os vídeos que estão aí pelas playlists. A gente tem Fechando o Pregão, Perdendo a Pose, BP Connection, Happy Hour BP, Pizza Cripto, Mercado de Alta, Fora da Caixa, tem muita coisa aqui boa para você acompanhar aqui no BP Money, tá certo? Eu vou ficando por aqui, tenham um excelente feriado, se cuidem, a gente se vê na quinta-feira a partir das 6 horas da tarde, tá certo? Até mais, gente, tchau, tchau!